Graça e paz a todos. Que Deus continue abençoando a todos. Que Deus continue derramando suas bênçãos sobre a sua igreja eleita, sua igreja escolhida, predestinada desde antes da fundação do mundo e comprada lá na cruz. Amém, amados? Glória ao nome de Jesus. Vamos falar sobre amor fraternal. Amém? Vamos falar hoje sobre amor fraternal. Amém? Abra sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Primeira carta do apóstolo Paulo, carta ou epístola é a mesma coisa. Primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Amém? 13 diz assim. Amém, amados? Amém. Glória ao nome santo de Jesus. 13 diz: agora, pois, permanece a fé, a esperança e a caridade, estas três, mas a maior destas é a caridade. Em outras traduções, o amor. Agora, pois, permanece a fé, a esperança, o amor, estes três, mas o maior deste é o amor. Vamos orar, vamos agradecer ao nosso Pai. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Pai querido, usa minhas pregas vocais, usa minha mente, usa o meu coração, como o Senhor sempre tem feito. Usa-me para a tua honra, usa-me para a tua glória, usa-me para o teu louvor. Pai, que eu diminua, que o Senhor cresça em mim, que eu desapareça, que o Senhor apareça em mim. Pai querido, Pai santo, usa-me como instrumento para transmitir a tua igreja escolhida, a tua igreja eleita, desde antes da fundação do mundo. Pai querido, me usa, pois irei fazer uso da tua palavra. É isso que eu te peço, é isso que eu já te agradeço. E a igreja eleita, comprada lá na cruz, diz: amém, amém, amém. Graças a Deus, graças a Deus. Amados queridos santos, o apóstolo Paulo aqui na sua primeira epístola, ele diz, no capítulo 13, versículo 13, ele diz, para mim, para você, para a igreja eleita de Cristo, ele disse: agora pois, mas, voltando um pouco para o versículo 11, para entender melhor, ele diz: quando eu era menino no passado, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas agora que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Por que o apóstolo Paulo está falando sobre meninos? Porque menino não sabe o que quer. A religião ensina meninos. A religião não sabe o que quer. A religião não sabe a quem adora. A religião não sabe se adora Maria, se adora José, se adora Benedito. A religião estão perdidos, ele não sabe a quem adora. Eles ficam sempre pulando de galho em galho, porque eles não aprenderam o verdadeiro amor de Jesus. Porque Jesus Cristo, ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro lá na cruz. Então nós não temos dúvida a quem seguir, a quem adorar. Nós adoramos a Jesus Cristo, porque nós sabemos que ele nos amou primeiro. A igreja de Cristo, nós pregamos o evangelho da graça eterna, nós pregamos o Cristo ressuscitado, nós pregamos o que ele fez na cruz. Lá na cruz ele diz: tetelestai, está consumado. Então o menino, ele não sabe disso. O menino, ele não sabe se hoje está aqui, se amanhã está ali. O menino, ele não sabe aonde parar.
levando para o lado de menino mesmo. O menino, ele despreza seu brinquedo importante, ele não sabe o que quer, ele não valoriza. Nós temos que chegar a uma maturidade, nós temos que aprender a valorizar o Evangelho de Cristo, porque foi Jesus Cristo que nos comprou lá na cruz, foi Ele que morreu por nós. Então toda a honra, toda a glória pertence a Deus. Nós não adoramos a B, C, não, o nosso culto aqui não é a personalidade, nós não estamos aqui adorando a imagem, nós não estamos adorando aqui a criatura. O nosso culto não é a personalidade, a tietagem, não, o nosso culto é racional, nós sabemos o que estamos fazendo aqui. Nem a morte, nem a vida, nem anjo, nem principado, nada nos separa do amor de Cristo, porque nós sabemos que nós fomos amados por Ele primeiro, Ele nos amou primeiro. Aí o apóstolo Paulo diz: sentia como menino, descorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. O 12 diz: porque agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também eu sou conhecido. O 13 que nós lemos: agora pois permaneça a fé, a esperança, o amor, estes três, mas o maior dele é o amor ágape, o amor de Jesus Cristo por nós. Ele morreu por nós. Nós não era e não somos dignos, mas a misericórdia de Jesus, a graça de Deus, no latim gratia, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, o amor de Deus. Olha João capítulo 13, versículo 34, olha o que diz. João 13, 34, olha o que diz para a igreja eleita, para a igreja de Cristo. João capítulo 13, e o versículo 34. João capítulo 13, versículo 34 diz assim, olha só, amados irmãos. João capítulo 13, versículo 34 e 35. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós ame uns aos outros, como eu vos amei. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vós amardes uns aos outros. Irmãos, muitos confundem, irmãos. Muito confunde o amor. Muitos confundem. É porque nós amamos que nós pregamos a verdade. João 8,32, conhecereis a verdade. Não é a verdade do pastor da fé Elias Santos, não é a verdade do bispo, do cardeal, do apóstolo, é a verdade de Cristo. Irmão, muitos confundem as coisas, confundem as bolas. É porque nós amamos que nós temos que falar a verdade. É porque nós amamos que nós dizemos, essa cachaça vai te levar à destruição. Essas drogas vão te levar à destruição. É porque nós amamos, nós falamos a verdade. Se nós não amássemos, nós não falávamos a verdade. Não, o problema é dele, ele que se quebre, ele que se acabe. Mas nós amamos porque Cristo nos amou. Então quem ama cuida, quem ama fala a verdade. Então nós temos que amar nossos irmãos. E como é que nós amamos nossos irmãos? Falando a verdade. Falando a verdade. A verdade, para falar a verdade de Cristo, custa caro. Nós pagamos um alto preço para pagar a verdade. Nós somos rejeitados, nós somos humilhados, nós somos envergonhados, nós somos escanteados, nós somos tidos como loucos, perseguidos, porque nós falamos a verdade, não a verdade nossa. Nós não temos verdade, é a verdade da cruz, a verdade de Cristo, irmãos.
Olha aí. Um novo mandamento vos dou, que vós ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vos uns aos outros, ame uns aos outros, como eu vos amei. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vós amardes uns aos outros. Irmão, Jesus não chamou a gente secreto, irmão. Jesus não chamou a gente secreto. Você diz que é crente, mas ninguém nem sabe que você é crente. Você não fala de Jesus, você não diz a verdade, você nem é carne nem é peixe, você nem desce nem sobe. Você é religioso, você é fariseu, porque o cristão de verdade, o crente em Jesus Cristo, ele fala a verdade. Por isso que todos os profetas, todos os discípulos foram mortos, porque pregaram a verdade, falaram a verdade, morreram na verdade, mas não se corromperam. A verdade prega mentira, a verdade prega, a religião prega heresia. Jesus Cristo, o Evangelho de Cristo, nós pregamos a verdade de Cristo. Carta do apóstolo Paulo à igreja da Galáxia, os Gálatas, Gálatas capítulo 5, versículo 14, epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas, a igreja da Galáxia, Gálatas capítulo 5, versículo 14 e 15, olha o que é que diz. Gálatas capítulo 5, versículo 14 e 15 diz assim: porque toda a lei se cumpre numa só palavra, porque toda lei é carne e sangue, lei é transitória, lei foi antes da cruz, lei foi o primeiro pacto, porque toda lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se eu amo o meu próximo, eu não quero que meu próximo vá para o inferno. É porque eu amo o meu próximo que eu prego a palavra. Mas não é para quem quer, não é para quem corre, irmão. É para quem Deus escolheu. Aquele que Deus não escolheu, ele nem escuta uma palavra dessa. Ele tem comichão, como o apóstolo Paulo diz. Nos últimos dias, os homens serão arrogantes, prepotentes, eles terão comichão nos ouvidos. Ele não escuta uma palavra dessa, irmão. Eles querem ouvir palavra de autoajuda, eles querem ouvir muitas coisas, menos a palavra de Deus. Olha aí, versículo 15. Lemos o 14, olha o 15. Se vós, porém, vos mandeis, se vós, porém, vos moldeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Olha aí, irmãos. Olha aí. A palavra de Deus, ela nos ensina a andar em comunhão, mas não andar em comunhão com as trevas, irmão. Você pode pegar um copo com água, colocar água e você coloca óleo dentro, não se une. Treva com luz não se une, irmão. As trevas é escuridão, a luz ilumina. Nós temos que ser o sal da terra. Nós temos que pregar a verdade de Cristo. Jesus é o caminho. Não é como a religião diz que tem vários caminhos, não. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e a vida. Ninguém chega a Deus a não ser por Jesus. Não adianta, irmão. Não adianta intermediador, pontífice. Isso é heresia da religião, irmão. Só Jesus é o caminho, só Jesus é a verdade, só Jesus é a vida. Gálatas capítulo, voltando, nós lemos o 14 e o 15, vamos ler o 13. 13 diz assim, de Gálatas 5: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi uns aos outros pelo amor. Caridade significa amor. Pelo amor, nós temos que servir uns aos outros em amor. Amém? É porque nós amamos, é porque nós somos amados por Deus que nós amamos. Nós falamos a verdade. Não minta, não roube,
não seja idólatra, feiticeiro, só adore a Deus, não adore imagem, adora a Deus. Nós não temos nada a ver com a vida de ninguém, mas nós pregamos a verdade porque nós amamos, porque o amor de Cristo está em nós, irmãos. Nós não somos egoístas, nós não queremos só para nós, nós damos de graça o que de graça nós recebemos. Recebemos esse amor ágape de Cristo e passamos este amor. Passamos esse amor fraternal. Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 5, versículo 43 e 44. Mateus capítulo 5, Mateus, capítulo 5, versículo 43 e 44. Olha o que é que diz a palavra de Deus. Jesus Cristo falando. 43 e 44 diz assim: ouviste o que foi dito? Amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. 14. Esse 13 foi a lei. Antes de Cristo, a lei, a religião fala assim. A religião fala assim: ouviste o que foi dito? Amarás o teu irmão e aborrecerás teu inimigo. Mas Jesus diz, a graça de Cristo diz: eu porém, Jesus dizendo, eu porém vos digo, amai o vosso inimigo e bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Olha aí, a religião, a lei que é carne e sangue diz: você tem que amar aqueles que é da mesma religião sua, você tem que amar aquele que te dá tapinha nas costas, você tem que amar aquele que está no mesmo balaio com você. Isso é a religião que diz. Mas Jesus Cristo diz: amai os teus inimigos, orai pelo aquele que te persegue. Este é o evangelho da graça eterna, esse é o evangelho de Cristo. Nós amamos aquele que nos persegue, nós amamos aquele que nos vende, nós amamos aquele que não acredita no que nós pregamos. Aquilo que nós pregamos não é de nós mesmos, o que nós pregamos é a verdade de Cristo, é a verdade da Bíblia. Nós somos cristão bíblico. Se está na Bíblia nós cremos, se não está nós não cremos. Nós não pregamos nada que não está na Bíblia. Se não está na Bíblia é anátema. Nós pregamos porque está na Bíblia. Está na Bíblia, foi Jesus que mandou pregarmos. Glória a Deus. Primeira carta de João, primeira carta do apóstolo João, capítulo de número 3, primeira carta do apóstolo João, capítulo 3, glória a Jesus, capítulo 3, versículo 18. Hoje eu vou encerrar rápido, porque eu não estou com a garganta muito boa, amém? Vou encerrar já já, amém? Glória a Deus. Vamos encerrar daqui a pouquinho. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 3, verso 18, diz: meus filhinhos, olha como é que Jesus Cristo, maravilhoso, o conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, fala para nós: meus filhinhos, não ameis de palavra. Amar de palavra é: você está na frente da pessoa, você é o cara, eu gosto de você, você é uma pessoa certa, por trás está metendo o sarrafo. Então isso é amar só de palavras. Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. Nós amamos o que nós somos aqui, nós somos lá fora, nós somos uma carta aberta, nós somos um livro aberto. Se nos acha chato aqui pregando a palavra,
vai nos achar chato lá fora, porque nós não abrimos mão da santidade de Cristo. Nós somos dele, nós queremos morar com ele, por isso que nós queremos se aproximar cada vez mais dele. Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra em verdade. Quer dizer que se ama também na falsidade, né, irmão? Pela frente abraça tudo, mas por trás está danando malho, né? Está malhando, está, né? Para encerrarmos, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, a igreja de Roma, aos Romanos, capítulo 12, Romanos capítulo 12, verso 9 e 10. Carta do apóstolo Paulo à igreja de Roma, capítulo 12, verso 9 e 10, para encerrarmos aqui. Amém? Glória a Deus. Romanos, capítulo 12. Eu quero ler também o primeiro aqui, quero ler o 12:1, que diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Nosso culto é racional. Aqui não tem ninguém caindo, aqui não tem ninguém batendo bombo, aqui não tem ninguém adorando a uma imagem, se ajoelhando, o joelho cheio de sangue. Aqui não tem religiosidade. Aqui é oração, palavra e santidade, louvor. É o que nós nos expressamos, é a nossa adoração a Deus. Aqui não tem sacrifício, aqui não tem quermesse, aqui não tem adoração a outros deuses com D diminutivo. Aqui nós só adoramos aquele que é digno de honra, de glória, de louvor, a Jesus Cristo, o maravilhoso, o conselheiro, Deus forte, Pai de eternidade, o Cristo ressuscitado. Então nosso culto é racional. Nós chegamos aqui, chegamos na nossa consciência e saímos na nossa consciência. Não caímos em transe, não caímos lá, ficamos lá. Não, aqui nós sabemos o que nós estamos fazendo aqui. Amém? O que foi que você veio fazer aqui? Eu vim adorar a Deus. Nós sabemos o que estamos fazendo aqui. Aqui homem não brilha. Aqui eu quero diminuir, quero que Cristo apareça em mim. Aqui eu quero desaparecer e que Cristo apareça. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele toda a adoração. Agora vamos para... Lemos o 1, vamos para o 2. E não vos conformeis com este mundo. Não se conformar com esse mundo, não porque o mundo é largo, o que o mundo oferece é largo, mas muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Muitos que estão aí, pintando, bordando aí, numa falsa liberdade, são escravos das drogas, são escravos do alcoolismo, são escravos da prostituição, são escravos da idolatria, escravos da feitiçaria, porque o idólatra é feiticeiro. Aquele que se curva diante de uma imagem de madeira, de barro, de gesso, é feiticeiro. Nós só temos que nos curvar perante ao Todo-Poderoso, ao maravilhoso, o conselheiro Deus forte, Pai da eternidade. Então nós não temos que se conformar com esse mundo. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Entendimento, mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós só experimentaremos a boa, perfeita vontade de Deus se for em espírito e em verdade. Adoração é espírito e em verdade. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Nossa adoração é em espírito e em verdade. Amém, irmãos? Olha o versículo 3. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba
com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Amém? A fé foi dada por Deus para cada um de nós. Por que muitos não creem em Jesus? Creem nas imagens, creem em tudo e não creem em Jesus. Porque ele não recebeu essa fé. Tem crente em tudo que é coisa aí. Crente em José, crente... Mas nós somos crentes em Jesus Cristo, no maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Amém? Glória a Deus. Olha aí, irmãos, 9, 6, né? 9, 10. Vamos ler o 6. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é profecia, tem que ser baseado na fé, tem que estar dentro da fé em Cristo. 7. Se é ministério, seja em ministrar-se e ensinar, haja dedicação no ensino. 8. O que exalta, use esse dom. O que exalta, use esse dom em exaltar. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Agora o 9. O amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. O amor não tem que ser fingido. Nós temos que se apegar ao bem. Nós temos que fazer o bem. 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honrar uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervoroso no espírito, servindo ao Senhor, o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração. Amém, amados? Esse é o evangelho da graça eterna, irmãos. Nós não pregamos aqui o que o homem quer ouvir. Nós pregamos aqui aquilo que transforma. A palavra de Deus transforma. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés. A palavra de Deus é luz para os nossos caminhos. Vamos orar, vamos agradecer ao nosso Deus. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Te agradecemos pelo teu amor ágape, te agradecemos pelo teu amor fraternal, a tua misericórdia, a tua graça, que no latim quer dizer gratia. Foi a tua graça que nos salvou, nos santificou, nos purificou. Pai querido, somos gratos por este amor tão grande, somos gratos por tudo. Pai querido, Pai santo, leva a tua igreja eleita, a tua igreja escolhida e comprada lá na cruz, leva para seus lares, debaixo desta paz, desta graça, deste amor fraternal, que o grande amor de Deus Pai, que as ricas divinas consolações do Espírito de Deus, seja abundante na tua vida, desde agora e para todo sempre. E a igreja eleita, comprada lá na cruz, diz amém, amém, graças a Deus, graças a Deus. Nunca esqueça, o Cristo ressuscitado te ama e eu também, graças a Deus, amém.